Fala galera, tudo bem com vocês? Bruno Félix na área. E aí, estão curtindo nosso conteúdo? Hoje é dia de rock, bebê. Então inscreva no nosso canal, deixa aquele joinha esperto e o seu comentário. Bora! Esses gatos venham enfeitar meu lar, meu jantar, meu nobre banda. Galera, o nosso papo hoje é muito especial. É com os caras dos Titãs, Sérgio Brito e Tony Bellotto. Os caras estavam na estrada divulgando o álbum Olho Furta Cor. E sabe o que é o mais legal disso tudo, gente? É que o Titãs está com a formação clássica rodando o Brasil em turnê, com Arnaldo Antunes, Nando Reis, Sérgio Brito, Branco Melo, a galera toda. É muito rock na veia, gente. Bora conferir? Tony, me conta como é que foi o processo de criação do álbum Olho Furta Cor, né, que conta com um repertório inédito. Escutei hoje todas as músicas, depois eu vou dar minha opinião sobre o disco, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de criação dessas músicas. Foi no período da pandemia? Como é que foi tudo isso? Então, a gente, quando na pandemia, né, no auge da pandemia, aí, a gente no isolamento ali, a gente teve que parar de fazer show. Olá, gente. Fala, Sérgio. Brito. Tudo bem? Beleza, meu irmão? Estou começando a responder aqui a Uhum. primeira pergunta sobre como é que surgiu a ideia do disco, né? Então, a gente estava na pandemia ali, e o último disco que a gente tinha feito era o trio acústico, né? Que foi um disco que a gente recria naquele formato acústico as músicas da carreira toda, e aí a gente conversando sobre qual seria o próximo projeto, levando em conta que em 2022 a gente faria, como está fazendo agora, 40 anos de carreira, a gente decidiu por comemorar a data fazendo um disco de músicas inéditas, né? A gente achou que era uma maneira mais surpreendente, original e mais ao nosso feitio, né? Que as pessoas sempre esperam alguma coisa surpreendente da gente, e a gente gosta também de surpreender o público e a nós mesmos, né? Com ideias novas e tal. Então a gente começou já estávamos durante a pandemia ali, o isolamento, começando a criar algumas coisas, trocando algumas ideias por iPhone, WhatsApp, enfim. E aí decidimos fazer um disco de músicas inéditas. E aí começou esse processo, depois que a pandemia começou a arrefecer um pouquinho, a gente começou a se encontrar frequentemente na Casa do Branco, que tem um estúdio caseiro ali, e fomos criando as músicas, né? A gente brincou um pouco com essa ideia de 2022 ser 200 anos da independência do Brasil, 40 anos de Titãs, 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo, e fomos criando esse disco que, como todos os nossos discos, né, é uma crônica do nosso tempo, um olhar sobre o que está acontecendo em torno. Foi mais ou menos essa ideia original que levou à construção desse disco. Eu escutei o disco, né? Comecei falando isso com você, né, Tony? E o Brito está aqui também, pode agora contribuir. Miss Brasil 200 anos é rock pesado do início ao fim. E eu achei isso. E a segunda parte de Raul, ela surpreende também com os acordes de guitarra, achei bastante pesado, achei rock and roll puro também. Preciso Falar é uma canção mais de amor, romântica, e Um Mundo, uma balada, né? Isso é um recado que é possível ser rock and roll pesado o tempo... É um recado que é possível ser rock and roll sem ser pesado o tempo todo? Quase me confundi no final aqui. Não, entendi, é isso aí. Eu acho que até se você pensar no nosso repertório como um todo, a gente é uma banda que concilia esses extremos, às vezes, né? Por assim dizer. A gente é uma banda que... Eu canto Epitáfio e Polícia, e AU, né? Não sou um exemplo vivo disso. Né, de trabalhar com esses elementos variados, até foi difícil, demorou um pouco para a gente ser compreendido, né, que a gente iniciou em 84 com um hit, né, Sonífera Ilha, que era uma música pop, que as pessoas não sabiam se era uma música brega, se era uma música pop, se era um rock, o que era aquilo, e eu acho que a gente sempre teve essa variedade, né, no nosso repertório. Claro, tem alguns trabalhos que puxam mais para um lado, outros por outro, mas como o Brito falou, qualquer show que a gente faça, né,
tem, tem que ter uma música como Polícia, Homem Primata e Epitáfio, Enquanto Houver Sol. Então, acho que essa variedade já é uma característica nossa desde o início. Então, você até comentou, Tony, que os Titãs sempre foram cronistas do seu tempo, né? E não poderia ser diferente nesse novo trabalho, né? Caos, Papai e Mamãe, Miss Brasil 200 anos, Como é Bom Ser Simples e Eu Sou o Mal, são alguns dos exemplos, por exemplo, que falam muito do dia a dia. E esse dia a dia, o cotidiano, ele segue sendo a grande comida de vocês. Eu acho que é a nossa fonte de inspiração maior, mas talvez não seja a única, porque eu acho que também, por exemplo, se você olhar para o disco, a gente tem ali outros registros, por exemplo, tem o poema do Haroldo de Campos, que eu musiquei, que se chama São Paulo, então a cidade de São Paulo também, de certa forma, é uma inspiração. Tem essas figuras que são lendárias para a gente, das quais a gente é fã a vida inteira, o Raul Seixas, a Rita Lee, nos presenteando, mas não deixa de ser uma homenagem a ela, o fato de a gente estar gravando uma música dela, né? Então, acho que tem vários ingredientes esse disco que dão para ele mesmo um caráter de celebração. Eu pensando aqui a posteriori, né? Depois, a primeira vez que estou falando isso numa entrevista, eu não tinha falado nas outras, mas agora está me ocorrendo que, na verdade, esse disco realmente tem um caráter celebratório até por tudo isso. Estão reunidas todas essas coisas que a gente ama, que a gente gosta, essas homenagens a grandes artistas, a cidade que marcou a gente, né? A gente é uma banda paulistana, apesar de falar com o Brasil e tal. Então, acho que tem muito esse lado de ser um disco de celebração, assim, de 40 anos, apesar de ser disco de músicas inéditas, né? E qual que é o lugar do álbum Olho Furta Cor na prateleira do Titãs? Eu acho que ele ocupa um lugar assim de bastante destaque, porque eu acho que a gente acertou assim. Ouvindo o disco agora, que ele ficou pronto e a gente tem conversado sobre isso, ele soa como um dos nossos grandes discos, por esse sentido mesmo até que o Brito estava dizendo aí. Eu acho que nós estamos falando, eu acho que ele contém todas ou quase todas as vertentes da nossa música. Então, como você bem observou, no final do Raul, aquilo vira um hardcore, tem o rock pesado, tem o lado da balada, mas é uma canção de amor, como o Preciso Falar, é uma canção de amor surpreendente, né? Porque é uma canção de amor. Eu acho que tem todas as características da nossa música ao longo desses 40 anos, uma variedade de estilos, sempre um cuidado muito grande com as canções, o acabamento da canção, com a letra da canção, o que aquilo está falando. A gente é muito cuidadoso com isso, a gente conversa muito. Quando a gente está fazendo um disco, mesmo que alguém traga uma letra mais, né, já mais evoluída, desenvolvida, a gente sempre palpita muito na coisa que o outro está fazendo, sempre levantando todos os pontos. Então, esse cuidado, essa verdadeira devoção assim, à canção, eu acho que está muito bem explicitada nesse disco. Tony, Eu só, desculpa, só complementar aqui. Eu até acho que dos nossos discos recentes, eu acho esse o melhor, assim, porque, por exemplo, eu gosto muito da ópera rock, dos Flores Amarelas, mas acho que ela é muito extensa. Talvez, se ela fosse mais enxuta, tem um excedente ali, tem uma gordura. E eu acho esse disco melhor que o Nhangatu. Sinceramente, eu acho que dos nossos discos recentes, eu acho que esse é o que mais me satisfez, assim. Você falou de Preciso Falar, Tony, que é uma carta de amor de um homem para um outro homem, né? Você sabe que hoje a internet se tornou um tribunal, né? Aham. E, qualquer coisa, você sabe como é que funciona, né? Vocês não têm medo disso, não? Dessa Eu acho que crucificação pela internet, né? Eu acho que a gente não tem medo, não. Desde que esse tribunal começou a se instaurar e a gente passou por um processo muito desafiador nesse sentido, que foi quando a gente fez a nossa ópera rock Doce Flores Amarelas, em que a gente falava sobre violência contra as mulheres, inclusive em algumas músicas cantando na primeira pessoa, na fala da mulher. Então a gente já sabe que existe esse tipo de cobrança. Por outro lado, a gente sempre afirma a liberdade de criação, né? A gente, como autor, tem o direito de falar qualquer coisa sobre o assunto que a gente quiser, né? Então, eu acho que faz parte um pouco dessa nossa ousadia
criativa e desse cuidado que eu estava falando com as canções, a gente falar de temas que não são temas óbvios, você está falando de amor, mas pega um aspecto do amor que é talvez um pouco mais polêmico, e a gente leva isso, tem que funcionar como uma boa música, e a partir do momento que está funcionando como uma boa canção, a gente lança essa música pro mundo e encara aí o que tiver que encarar. Eu acho que a gente reafirma essa liberdade que o autor, que o compositor, e isso não é só na música, é na literatura, no teatro, em qualquer forma de arte, é muito importante para a arte acontecer na sua totalidade, essa liberdade total que você tem que ter no momento de criar. Então, acaba que temas assim, hoje, né? O Titã sempre fez isso, mas hoje parece que soa até como proibido, sabe? Sim. Eu acho que a gente sempre teve uma postura de se colocar mesmo contra esse espírito, né, de censura, né? Aliás, a gente viveu a própria censura quando ela ainda existia nos estertores da ditadura militar ali, primeiros discos, houve músicas censuradas. Então, essa bandeira aí da liberdade de expressão profunda, de verdade, da gente ter o direito de falar sobre o que quiser, eu acho que é um dos pontos que a gente defende assim na nossa criação artística. Legal. E vocês, assim, o Titãs, vocês são uma banda que eu vou falar assim, que muitas bandas, depois de décadas de sucessos, elas se sentam na própria trajetória para continuar na estrada. Vocês cantam o passado, mas sempre gostaram de trazer o novo, nunca deixou de lançar um disco. Esse é o oxigênio do Titãs? Com certeza, eu acho que até isso que o Tony estava falando, de que a gente resolveu comemorar um disco fazendo um disco de inéditas, comemorar 40 anos fazendo um disco de inéditas, é uma coisa que foge o padrão desse tipo de comemoração, né? Exatamente. Então, é um bom exemplo disso. Acho que é reafirmação da nossa cumplicidade ali, da química da banda. Então, para a gente é muito importante. E é o que nos dá mais prazer nessa história toda. É o que deixa a gente mais entusiasmado, é fazer um trabalho novo e ir para a rua defender. E vocês, eu até perguntei isso para o Tony outra vez, mas vocês já foram 8 integrantes, e hoje são 3, com acho que mais 2 que estão... Vocês ainda não oficializaram ele como Novos Titãs, mas que estão participando do show de vocês. Ao longo da história do Titãs, parece que o fim da banda sempre esteve próximo para quem olha de fora, mas essa possibilidade nunca passou pela cabeça de vocês. Não, é o contrário. Eu acho que para quem está na banda, o fim sempre está próximo também. Eu acho que talvez... Talvez até mais, né? Por isso, eu acho que a gente sempre procura se manter vivo, entendeu? Eu acho que é quase como numa relação de amor, qualquer que seja ela, você precisa sentir que aquilo está em risco, né? Você não pode dar aquilo por garantido, porque senão a tendência é aquilo virar uma coisa burocrática e acomodada. Então, acho que a gente está sempre de olho aberto para isso, porque eu acho que é o maior risco que a gente corre, é transformar isso numa coisa burocrática e sem graça, porque fatalmente acaba, né? É engraçado que você falando assim, Brito, eu nunca imaginei isso. Para mim, nunca imaginei. Achei que o Titãs sempre estava perto do fim e nunca acabou. Mas é verdade. Mas a gente tem as mesmas incertezas, inseguranças e dúvidas dos fãs. É muito legal isso até. Eu acho, como o Brito falou, isso é positivo, sabe? Porque a gente nunca sabe mesmo. Quando o Arnaldo saiu lá em 1993... Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. E eu falei que ninguém dizia. Será que eu dizia que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar. Me adaptar. Não vou me adaptar. Me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar.
A gente não sabia se a gente ia conseguir continuar, se o público ia aceitar a gente sem o Arnaldo, e assim a gente foi aceitando todas as transformações que aconteceram depois. Quando o Marcelo morreu, que foi a grande tragédia da nossa carreira, cara, a gente não sabia naquele momento se a gente ia ter forças, ia ter vontade de continuar, não sabia se o público ia aceitar, e a gente vai resistindo, tem uma força coletiva, assim, né, nos Titãs que se impõe nessas horas, a gente supera os obstáculos, e é tudo motivado por essa gana de fazer coisas novas, de criar novas canções, de se superar. É muito interessante esse processo que rola com a gente, mas a sensação é de que nunca tem nada garantido, pode ter certeza. O rock sempre foi uma música contestadora, de contestação, ainda mais no momento que o país vive. E engraçado que nos shows, em todos os shows, você encontra palavras de ordens, ainda mais quando é de rock. A política segue sendo uma boa inspiração para vocês, né? Vocês não têm medo de botar o dedo nessa ferida, né? Não, desde que a gente fale o que pensa, né? E que aquilo, como pensa também, a gente toma muito cuidado com isso, com as palavras, quando trata desses temas. Eu acho que uma prova disso, até falando do passado, eu acho que são as músicas que a gente fez no passado, elas, apesar de terem servido muito bem para o momento, continuam servindo para hoje, porque elas não são circunstanciais, elas têm um lado preciso, assim, por exemplo, sei lá, polícia para quem precisa, é muito melhor do que polícia para que precisa, né? Responder, cooperar, respeitar, polícia. Para quem precisa, polícia. Para quem precisa de polícia, polícia. Para quem precisa, polícia. Para quem precisa de polícia. Forward until all in the streets. A gente não está falando que a instituição não é necessária, apenas que ela precisa ser vigiada e ela precisa melhorar e se aprimorar. Então, são críticas pertinentes, eu acho, que é o que a gente procura fazer. A gente procura dizer coisas que a gente assina embaixo. Então, acho que a gente toma cuidado, mas a gente não foge dessa, não é dever, dessa vontade, porque a gente fala de tudo que nos diz respeito, e não falar disso seria uma lacuna, assim, para nós, para a formação que a gente tem, isso faz parte da nossa vida, né? Comentar o momento que a gente está vivendo. Vocês estão comemorando os 40 anos, né, de estrada, e como uma banda que sempre olhou para o futuro. Quais os planos? Então, eu tenho que perguntar para vocês quais são os planos para os próximos anos do Titãs, né? Já que é uma banda que não vai acabar. Um dos segredos... Ninguém sabe. Um dos segredos de ter durado 40 anos até agora é que a gente nunca pensa com muita antecedência, né? A gente realmente vai pensando nos projetos próximos, como eu te contei, como foi esse do Olho Furta-Cor. A gente estava ali na pandemia, sem saber o que ia acontecer, a humanidade toda ali preocupada, e a gente tem a ideia de fazer esse disco. A gente começa a viajar o Brasil lançando esse disco novo, tocando algumas músicas novas e as músicas desses 40 anos, mas os nossos projetos, os nossos planos não vão muito longe, quer dizer, vamos lançar esse disco, daqui a pouco a gente começa a pensar em qual vai ser o próximo projeto. Eu acho que, por enquanto, a nossa ideia é defender esse disco, fazer que ele vingue, fazer uma turnê bacana, ir nos programas de televisão, tentar tocar em rádio, tentar fazer que ele vingue na internet também, fazer que a novidade se espalhe. Sim. Eu acho que a gente fez grandes shows aí, especialmente na década de 80, acho que mas a gente sempre vai, costuma ir, às vezes, até mais de uma vez por ano a Goiânia, né? E a gente sempre tem um público grande e fiel. E nos anos 80, quando a gente lançou o Cabeça de Dinossauro, um dos poucos lugares que a gente fez sessões duplas do Cabeça em lugares grandes, naquele ginásio grande que tem aí, que eu esqueci o nome agora. Rio Vermelho. O Rio Vermelho. Foi em Goiânia, a gente tinha um público gigantesco aí, de um disco pesado, né? Não era o nosso disco mais pop, né? Obviamente que no acústico seria mais normal, mas eu estou falando de um disco com um perfil mais pesado, então a gente tem um público cativo aí, que eu acho que já... Os shows antológicos no Clube Jaó, né? Do clube que a gente fazia também em outro momento também muito
importante da nossa carreira no show acústico, né? O MTV Acústico, a gente fazia sessões lotadas no Jaó, inesquecíveis. E esse último show ali no shopping foi maravilhoso também, um público muito grande, muito participativo, gente com discos nossos ali. Depois a gente jantou ali no restaurante do Jun Sakamoto, que é um amigo muito querido que estava ali. Foi uma grande celebração, assim, eu acho que Goiânia faz parte do nosso das nossas cidades queridas, assim, estaremos sempre por aí, pode ter certeza. E o fato de ser a cidade do sertanejo mostra também que tem um pé no rock and roll muito forte, como sempre teve mesmo, até porque o rock é filho do blues com o country, né? Então a gente está Goiânia é a Nashville brasileira, né? A gente gosta muito de tocar aí. O Brito já veio também solo aqui outras vezes. Já vi, sim. Já tocou É uma solo. cidade que recebe a gente muito bem, de todas as maneiras, sozinho, acompanhado, pesado, acústico, todos os formatos. Gente, eu só sinto... Obrigadão pelo bate-papo. Eu só sinto saudade do Titãs na TV. Acho que vocês estão aparecendo muito pouco na TV, viu, gente? Só isso. É verdade. Não sei se esse rock está sendo censurado, não sei. Não. A gente vai acatar a tua sugestão e vamos tentar fazer o máximo que der com o olho furtacor. Valeu, gente. E aí, gostaram? Quem foi no show Encontro? Me conta aqui nos comentários. Gente, eu vou deixar um trecho da última entrevista que eu fiz com o Tony Bellotto falando justamente dessa turnê. Beleza? Obrigado por ficar até o final do vídeo. Aquele abraço. Fui! Mas eu volto, hein, gente? Fica ligado. Essa ideia surgiu quando a gente começou a pensar em comemorar os 40 anos da banda, que aconteceram no ano passado, 2022. A gente formou a banda em 1982. Então ali, durante a pandemia, por volta de 2020, a gente começou, eu, o Brito e o Branco, a pensar em como a gente poderia comemorar, fazer uma celebração dessa data. E aí começaram as conversas, assim, entre as ideias. A gente pensou, que tal a gente tentar fazer um show com a presença dos ex-integrantes? E aí começamos a conversar, a sondar. Foi um processo longo e trabalhoso no sentido da gente conversar bastante, coisa e tal, mas deu certo.